Quase 1 milhão de famílias deixaram de receber o Bolsa Família em julho. Segundo o governo, a principal razão seria o aumento da renda. Quem traz detalhes para a gente é o meu amigo Eduardo Góes, que está falando ao vivo agora, a partir de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Du, boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane, a todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. É justamente isso, Eduardo. A gente quer entender um pouco mais se esse número, porque é um número que a gente pode considerar elevado, né? 1 milhão de pessoas no único mês. A gente quer entender o que leva, né, a esse número de beneficiários diminuir nesse período e também um pouco as regras do Bolsa Família, porque ela tem mudado atualmente, né? Então, para conversar um pouco mais a respeito disso, eu vou conversar com a Renata, que é economista. Renata, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. Primeiro, a gente gostaria de entender os números, né? Julho foram quase 1 milhão de beneficiários a menos do Bolsa Família. O governo diz que é porque essas pessoas, digamos, elevaram a renda e não precisariam mais do benefício. É isso mesmo? Não é? Como que a senhora entende? Uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Realmente é um número muito expressivo. A gente precisa lembrar que todos os meses entram e saem pessoas do programa. O programa ele já nasce e tem uma arquitetura que leva a pessoa, que tende levar a pessoa para a porta de saída. Qual é a porta de saída do Bolsa Família? O emprego. No entanto, esse número realmente ele chama a atenção, porque no mercado de trabalho a gente não teve mudanças tão expressivas assim no mês de junho, que possam, ou a partir do mês de junho, que possam implicar numa melhora tão substancial para justificar esse número. Acredito também que o governo tenha feito um pente fino, uma limpa no cadastro, e essa é uma pressão sempre muito constante, sobretudo quando a gente todos os dias ouve as notícias das dificuldades do cumprimento das metas fiscais. Então, esse é um esforço que, para o cumprimento das metas fiscais, ele é feito com o objetivo de, olha, vamos ver se tem alguém aqui que não deveria estar, ou se tem alguém aqui que já deveria realmente já ter saído, tá? Então, eu acredito que uma boa parte deve ser um bom pente fino, porque o mercado de trabalho não deu essas justificativas assim tão agudas. Agora a gente percebe que a partir de 2022, começo de 2023, quando saiu o governo anterior e começou esse governo, deixou de ser Auxílio Brasil e passou a ser Bolsa Família novamente, houve algumas mudanças de regras, né? Como que a gente pode entender qual que é o atual contexto, como que a gente pode entender melhor isso? Olha, recentemente, no mesmo mês de junho, no mesmo mês em que a gente tem essa saída no grande que chamou a atenção, e por isso que a gente está conversando aqui, duas mudanças aconteceram. Várias mudanças aconteceram, mas eu quero chamar a atenção para duas delas. Uma delas é sobre a regra de proteção. Quando uma família sai do Bolsa Família, quando há a saída de um beneficiário ou de uma beneficiária, existe, vamos dizer assim, uma regra de transição que essa pessoa permanece até 24 meses no Bolsa Família, para que haja ali um período de acomodação da renda e da nova configuração familiar diante da renda, né? Para que as coisas não são imediatas. Um exemplo, eu arrumei um trabalho, uma família, alguém arruma um trabalho. Esse trabalho faz com que a pessoa ela possa sair do Bolsa Família, mas isso não acontece imediatamente. Na regra anterior, essa família podia ficar até 24 meses, agora ela fica até 12 meses, o que de fato significa uma economia do programa aí ao longo do tempo. Uma outra regra que é muito importante, e acho que essa é importante não só para o Bolsa Família, mas para as políticas públicas de assistência social em geral, é que hoje o Bolsa Família a família deve ter no mínimo entre R$218 per capita, repetindo, R$218 per capita, até meio salário mínimo. Isso é o que era antes. Agora houve uma mudança para que não seja mais esse teto em meio salário mínimo, e foi fixado o valor de R$706, portanto, abaixo de meio salário mínimo, que seria R$759. Qual é a preocupação que eu acho que a gente precisa levantar nesse ponto? Desvincular
os benefícios sociais do salário mínimo também é uma das pressões que muitos setores dentro do governo, no Congresso Nacional, fazem para que o governo gaste menos com esse tipo de programa. Todo benefício que é vinculado ao salário mínimo, quando a regra do salário mínimo faz com que ele aumente, e isso acontece no mês de janeiro de todos os anos, esses benefícios também sobem automaticamente. Então veja que a gente perdeu o teto do Bolsa Família acompanhando o salário mínimo, o que pode levar a um achatamento do valor comparado com a regra anterior. Agora, a gente sabe, né, que o Bolsa Família, o benefício em valores, né, não é tão fácil assim também para manter uma família. E o acesso ao emprego, quando a pessoa não está satisfeita com aquilo que ela recebe e ela quer encontrar um emprego, esse acesso está fácil? Bom, aí você toca em várias questões, mas acho que é parte da gente entender o Bolsa Família como parte de um programa que dialoga com outros programas e com outras esferas. O Bolsa Família não é um programa para que as famílias fiquem recebendo ele por tempo indeterminado. Ele foi criado para ter essa porta de saída, que é o trabalho e a manutenção e a inclusão produtiva das pessoas na sociedade. Hoje, o benefício do Bolsa Família é em torno de R$ 666, segundo dados de junho do próprio governo. E há um gasto anual, também estimado no mês de junho, de 16 bilhões de reais com o programa, muito menos do que os 600 bilhões que o governo abre mão de arrecadar quando faz a desoneração da folha de pagamento e outros benefícios aí que os empresários recebem e que também é importante para manter o emprego, né? Essa porta de saída chamada emprego, hoje ela está um pouco estagnada. A gente tem aí uma taxa de desemprego baixa, que é em torno de 7%, já tem mais de ano que a gente tem essa taxa de desemprego, mas, no entanto, a gente tem ainda uma informalidade muito alta no Brasil e a gente tem muita dificuldade em levar a renda média do trabalho. Como um exemplo, um trabalhador da informalidade, alguém que trabalha aí, vamos lá, aquilo que a gente muito vê e consegue enxergar fácil, os trabalhadores por aplicativo, que a gente chama assim. Esse trabalhador, ele tem uma renda, ele é informal e ele tem uma renda média de em torno de R$ 2.300, segundo a última publicação da PNAD trimestral do IBGE. Essa renda para uma família com uma pessoa e mais 2 crianças, ela fica menos, bem menos, né, do que aquele teto que a gente estava conversando aqui, de meio salário mínimo e agora R$ 706. Então, essa família ainda é elegível. Então, veja bem, mesmo uma família que tem uma inclusão produtiva de um dos seus membros, ainda fica elegível para o Bolsa Família porque a gente tem um problema de elevar a renda. Por um outro lado, a gente ouve, às vezes, não é muito incomum, setores empresariais reclamando do Bolsa Família, dizendo que isso dificulta a contratação de mão de obra. Bom, vamos lá, se o Bolsa Família é R$ 666, tem alguma coisa que não fecha nessa conta. A gente tem um piso aí que é o salário mínimo, que é o mínimo nacional, se contrata por horas, e se contrata por temporário ou por meia jornada ou uma jornada diferenciada, pode baixar, mas aí a gente está falando de algo no mundo do trabalho que não é o Bolsa Família, que é a baixa produtividade da mão de obra, o alto custo de capital por causa dos juros muito altos, ou às vezes uma perspectiva de uma taxa de retorno que esse empresário não vai conseguir obter, que é muito alta, que está aquém da realidade. Então, o Bolsa Família, ele de longe é algo que impede as pessoas de irem ao mercado de trabalho. O valor médio, repito, é R$ 666, segundo os dados de junho do próprio governo federal. Ok, Renata, muito obrigado pelas suas explicações aqui no TJ Aparecida, agradeço muito. Para você que está em casa, espero que tenha entendido um pouco melhor essas regras, principalmente que aconteceram nos últimos meses, né? Eu deixo agora com você, Eduardo e Rayane. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Du, pelas Valeu, Du. informações, viu? Boa tarde para você também.